Olá! E o tema de hoje vai ser o climatério. O que é o climatério? Na minha prática, eu recebo mulheres a partir dos 40 anos, passando em consulta. Elas têm uma queixa ou outra, mas elas não conseguem configurar que isso pode fazer parte de um climatério. Elas sabem que elas estão com 40 anos e querem uma atenção especial, até mesmo para um diagnóstico, se há algo acontecendo do ponto de vista hormonal. Eu sou a doutora Fernanda Torras, atuo em São Paulo, um foco específico na ginecologia das mulheres com 40 anos mais. Então, o que é climatério? Climatério é o período que envolve a pré-menopausa, a menopausa, e ele vai até os anos que transcorrem pós-menopausa. O climatério ele tem início 5 anos antes da menopausa propriamente dita. Vamos lembrar que a gente tem um diagnóstico de menopausa quando eu fico 1 ano sem menstruar. É um diagnóstico retrospectivo e antecipadamente a essa menopausa, as oscilações hormonais já vão ocorrer, geralmente 5 anos antes. Se a média de menopausa se dá entre 45 e 55 anos, o climatério ele começa aos 40, em algumas mulheres até mais precocemente. No climatério eu ainda menstruo, e isso traz uma confusão diagnóstica, porque muitas mulheres estão com DIUs hormonais ou métodos contraceptivos necessários nessa fase de fato, mas que a fazem ficar sem menstruar. Então a gente não tem esse diagnóstico de irregularidade menstrual, desse início de bagunça hormonal. E ela ainda menstrua, pode ocorrer, geralmente ocorrem as irregularidades menstruais, onde ela menstrua 1 mês, fica 2 meses sem menstruar, de repente menstrua novamente, dali a 3 meses, próxima menstruação. Os ciclos mais bagunçados, geralmente existe um aumento de fluxo no começo do climatério, até uma escassez de fluxo mais para frente, aquela mulher que passa a menstruar a cada 3, 4 meses com muito pouco fluxo. Mas o que chama atenção são os sintomas dessas oscilações, dessas carências hormonais que vão acontecendo. Entre os sintomas mais comuns, a gente tem a irregularidade menstrual, como eu disse, né, de um padrão de aumento de fluxo, aí após escassez de fluxo, uma bagunça para prevenir, inclusive, gravidez. É um período onde, apesar da irregularidade menstrual, apesar de escassez hormonal, os óvulos já estão depletados, é uma fase onde ela pode engravidar e a gente tem que tomar esses cuidados também. Ondas de calor ou calafrios, ou associação de onda de calor com calafrio, geralmente começam à noite. Ela começa a notar essas oscilações de temperatura à noite, isso prejudica muito o sono. A própria insônia é um outro sintoma que pode estar associado aos sintomas de vasomotores que acordam durante a noite, ou um despertar precoce, aquela mulher que sempre dormiu muito bem, de repente ela vai dormir cansada, mas ela não consegue uma boa manutenção de sono. O despertar precoce é a característica mais frequente nessa fase de padrão de sono de climatério. Irritabilidade, aquele pavio curto, ela fica irritada com ações do dia a dia, com acontecimentos do dia a dia, na família, no trabalho, ou uma labilidade emocional, levando a altos e baixos de emoções, até mesmo depressão pode ser diagnosticada nesse período por oscilação hormonal. Memória, falta de foco, falta de concentração, que acaba prejudicando as atividades do dia a dia no trabalho. Muitas mulheres chegam extremamente preocupadas se isso pode significar um déficit cognitivo, alguma evolução para demências de Alzheimer. E a gente fala, está muito característico nessa fase, nunca vai pesquisar antes de ajustar esse fator hormonal. Fadiga, o cansaço, é o sintoma muito frequente, principalmente na mulher de hoje, que tem tantos afazeres, tantas atividades, de acordar fadigada, de dormir fadigada, um padrão de fadiga realmente extenuante, onde ela não consegue manter as atividades que ela mantinha previamente. Sempre gostou de academia, não tem energia alguma para academia, tem energia para o trabalho e só chega em casa exausta, não consegue manter suas atividades. A fadiga é bastante impactante na rotina da mulher. Uma baixa de autoestima, a gente sabe que o metabolismo, pelo envelhecimento, ele já fica lentificado, onde ela não consegue manter o peso corporal, e essas oscilações hormonais fazem, além de tudo, uma distribuição de gordura imprópria, com modificação da estrutura corporal para aquela gordura centrípeta, aumento do perfil de gordura abdominal. Isso faz uma baixa de autoestima tamanha. As mulheres restringem ao máximo a dieta, mantêm as atividades físicas e não conseguem a perda de peso ou a manutenção de peso. Isso é significativo também. A baixa autoestima também começa a acontecer por queda de colágeno, uma flacidez que vai acontecendo do ponto de vista corporal, modificação de estrutura capilar é muito frequente, o cabelo afina, existe queda de cabelo por esse estresse hormonal. Isso tudo influencia na autoestima da mulher climatérica. Baixa de libido é outra questão muito frequente. A gente sabe que os hormônios eles têm uma característica cerebral
para modular comportamento. E a baixa de libido é geralmente ocasionada por baixa hormonal, tanto pelo estrogênio, mas a gente tem sempre que investigar a deficiência androgênica de testosterona na mulher climatérica. A baixa de libido também pode ser ocasionada porque, juntamente ao comportamental de não procurar o ato sexual, ela tem apresentado mais secura vaginal, mais dor na relação, a não percepção de uma relação prazerosa. Isso faz ela descontinuar ainda mais a procura pelo ato sexual. Então a libido reduz ainda mais pelo desconforto local e pelo comportamento que a baixa hormonal pode trazer. Inchaço é muito frequente nessa fase, inchaço de membros inferiores, dores em membros inferiores ou mãos. É muito comum o sintoma de parestesia, formigamento, dormência de mãos e pernas inchadas ao final do dia, e também são justificadas por oscilações hormonais no período do climatério. E como que a gente aborda a mulher nessa fase de climatério? Primeiro, uma anamnese detalhada. A gente tem que afastar outras causas levando a esses sintomas, né? Causas psicológicas, existem as depressões, a gente evidenciou muito burnout em época de epidemia, com diagnóstico, com tratamento, uso de antidepressivo por longo prazo ou associações de antidepressivo que também possam alterar a libido comportamental e trazer esse tipo de sintomas. A gente aborda muito o estilo de vida nessa fase. Estilo de vida nessa fase é muito fundamental. Por quê? Porque as oscilações de cortisol, o estresse pioram essa deficiência hormonal, depletam mais rapidamente essa função ovariana, essa função hormonal. Então, ela precisa regrar seus horários, ela precisa ter disciplina. A alimentação é fundamental, a gente sempre fala em cortar açúcar, cortar fatores inflamatórios, porque o climatério é inflamatório por carência hormonal. A atividade física é fundamental nesse período. A gente tem que priorizar a massa muscular para manter nossa função cerebral, para manter nossa função muscular, para manter nosso metabolismo, função óssea. Sem atividade física, sem regrar a alimentação, dificilmente a mulher consegue um equilíbrio, mesmo quando existe uma reposição hormonal adequada. Então é uma fase de disciplina. Existe um divisor de águas entre mulheres que têm a disciplina nessa fase de climatério e aquelas que não conseguem manter. Infelizmente, é assim que nosso organismo se comporta com o envelhecimento, com as carências hormonais, e não existe hormônio que supere uma qualidade de vida adequada. Alimentação, sono, a gente sempre fala em sono, com higiene de sono. Será que ela está indo dormir no horário certo? Será que ela está tirando aqueles estímulos de luz, desligando TV, desligando o celular antes da capacidade de sono? Isso tudo influencia na qualidade de vida dessa mulher. Então, o exame clínico, uma boa conversa, uma anamnese e investigação de carências em geral. A gente tem que investigar a tireoide, o hipotireoidismo é muito frequente, hipo ou hiper, nessa faixa etária. Então, às vezes, todos os sintomas estão justificados por uma função deficitária tireoidiana. Avaliação de cortisol, se ela está numa fase estressante ou se ela já passou dessa fase, depletando os níveis de cortisol, isso tudo justifica essas oscilações de sono, justificam esses sintomas todos. Uma avaliação nutricional, a gente tem que cuidar das suficiências nutricionais, até mesmo porque nessa fase é uma fase inflamatória, onde intolerâncias alimentares acontecem, inflamações orgânicas acontecem, muitas vezes dificultando a absorção de nutrientes, de complexo B, o zinco, entre outros fatores. Então, suficiência de vitamina D, do complexo B, os folatos, inclusive. Uma suficiência nutricional de ferro. Ferro é fundamental para o comportamental, para justificar uma melhora de fadiga, de disposição, entre outros fatores nutricionais que a gente vai pesquisar nessa mulher. Do ponto de vista hormonal, a gente vai fazer investigação da suficiência hormonal, né, dos estoques de estrogênio, de progesterona, de testosterona. A gente investiga os estoques de estradiol. Muitas vezes a gente sabe que esse estradiol ele está muito irregular, mas ainda não é fase de prescrever o estradiol. A gente tem que tomar muito cuidado no que a gente está prescrevendo na mulher climatérica, porque, querendo ou não, os ovários continuam funcionantes, apesar de irregularidade. Então, não queimar a largada de dar uma reposição hormonal completa, como se fosse uma mulher menopausada. Ela precisa suplementar, ela precisa ter a prescrição daquilo que realmente está faltando e a gente garantir que quando entra a função ovariana, ela não vai ficar com excesso de hormônios, com uma prescrição errada. Então, avaliar os estoques de estradiol é importante. A progesterona,
endógena é o primeiro hormônio a falhar nessa questão, trazendo e justificando esses sintomas por predominância, apesar do estradiol estar um pouco abaixo, ele predominando no ciclo da mulher, ele traz uma grande sintomatologia, como a gente citou. Então, trazer um equilíbrio progestagênico com o estradiol e investigar a deficiência androgênica na mulher, a testosterona, os androgênios. A gente sabe que a mulher com 40 anos trabalha com metade dos níveis de testosterona quando comparada com a mulher de 20 anos. Às vezes a gente tem sintomas que justifiquem a deficiência androgênica, não é em todas as mulheres. Inclusive a gente tem que tomar um cuidado, investigar mulheres com excesso de testosterona nessa fase e cuidar dessa mulher sem dar uma prescrição global. E quando houver a deficiência androgênica, principalmente pelas queixas e a sintomatologia, que seja prescrita a testosterona. Então, prescrição hormonal, ajuste de todos os fatores orgânicos, por exemplo, tireoide, e suplementação. Complexo B, ferro, vitamina D, às vezes a gente vai suplementar um ômega 3, muitas vezes um antioxidante, coenzima Q10, resveratrol nessa fase muito bem aceitos. Prescrições de colágeno, vitamina C, a gente sempre conversa com a paciente, traça um objetivo para acompanhamento, para uma suplementação bem feita, uma suplementação sem excessos. E entre outros fatores, ajuste da perda de massa muscular, que é muito frequente, a creatina muitas vezes vai ser prescrita, mas não existe uma prescrição global. Não existe uma fórmula universal na mulher de 40 anos mais. A gente tem que investigar, a gente tem que conhecer os sintomas e linkar esses sintomas a deficiências hormonais de fato. E se assim for, a gente vai prescrever, trazendo ânimo, melhora de qualidade de vida, trazendo uma mudança de vida absurda nessa mulher climatérica. Queria esclarecer uma dúvida de muitas mulheres que chegam aos 40 anos querendo fazer reposição hormonal porque elas acham que elas não vão entrar na menopausa. Se elas tratarem o climatério, elas não entram na menopausa. Nada a ver. A menopausa vai chegar independentemente do que a gente fizer de tratamento na fase climatérica. Cada fase vai exigir um tratamento para a melhora daquela fase, mas não existe tratamento que postergue a menopausa. Isso não existe, ela vai chegar. A diferença é que a mulher tratada no climatério provavelmente não vai sentir os sintomas da menopausa propriamente dita, porque ela já estava tratando de acordo com as deficiências que iam acontecendo, certo? Eu espero ter ajudado nesse vídeo. Existe uma particularidade na abordagem das mulheres. A gente fala 40 anos mais, mas isso pode começar aos 35 ou ainda mais precocemente. Existe uma particularidade, a gente individualiza muito essa análise e a melhora de qualidade de vida, com certeza. Não normalize qualquer sintoma que possa estar relacionado a essa fase. Além da anticoncepção, que a gente vai indicar, que é um outro capítulo, e outros cuidados no geral ao longo desse acompanhamento, combinado? Espero ter ajudado com informações e até a próxima.